controle suas percepções, direcione suas ações e aceite de boa vontade aquilo que está fora do seu controle. Ryan Holiday. Papo de Viajante Solo com Denise Tonin. Olá, tudo bem? Mais um Papo de Viajante Solo e hoje eu quero falar sobre percepção, ação e vontade. Esses são 3 princípios do estoicismo, que é uma filosofia bem antiga da Grécia, lá de 300 anos antes de Cristo. E eu andei comentando com vocês, acho que no Instagram, talvez, não sei se por aqui, mas que eu andei o ano passado desapegando de algumas coisas que não faziam mais sentido para a minha vida, para o meu momento. Nada grave, assim, não foi só desapego de coisas materiais, mas de coisas, de pessoas, de hábitos, enfim, de coisas que não faziam mais sentido para mim. E é super legal e saudável a gente fazer isso, né? Mudar. É libertador, então é super, super bacana isso. E aí uma das coisas que eu comecei a fazer o ano passado foi começar a ler o estoicismo. Estoicismo é uma filosofia bem antiga da Grécia, mas que teve o seu ápice em Roma. E o Ryan Holiday é um autor, ele tem vários livros, ele tem um que ele pegou 366 pensamentos sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. E são filósofos como Sêneca, Marco Aurélio, Epíteto e entre outros. E aí tem esses pensamentos. Então, todo dia de manhã eu faço a leitura de um pensamento e isso me faz parar para refletir um pouquinho sobre a vida, porque nessa loucura que a gente vive hoje, de correria do dia a dia, de todas as coisas que a gente tem para fazer, né? Cozinhar, ficar linda, trabalhar, postar nas mídias sociais, escrever no blog, enfim, fazer 300 coisas ao mesmo tempo, a gente acaba esquecendo de pensar, né? Que é uma coisa que a gente tem o privilégio de poder fazer, parar e pensar. Então eu queria falar hoje sobre 3 coisinhas que estão na filosofia estoica. Percepção, que na verdade, às vezes, a gente acaba sofrendo em algumas situações que se a gente parar para pensar, se a gente refletir sobre isso, a gente vai ver que a gente não está sofrendo por causa do fato em si. Na verdade, a gente sofre por causa da forma como a gente está percebendo a situação. A segunda coisa é a ação, né? Como já dizia Newton, toda ação gera uma reação. Só que a gente não sabe qual a reação que vai vir, né? Então, o melhor que a gente faz é não pensar nessa reação, não pensar no que vai vir. A gente pega aquilo que a gente tem ali no momento, aquela informação que a gente tem, a gente pensa naquele momento, no momento presente, no agora, e vai agir de acordo com o que a gente tem ali de informação. Aí a gente toma uma ação, a gente faz alguma coisa. E a outra questão é a vontade, a boa vontade, né? A gente muda aquilo que a gente pode mudar e a gente aceita de boa vontade, né? De bom grado, aquilo que está fora do nosso controle, que a gente não pode mudar. E aí é onde que eu quero chegar nessa minha reflexão de hoje, que foi uma reflexão que eu tive hoje pela manhã. Eu lembrei de uma historinha, que foi agora em maio, exatamente no dia 12 de maio, eu cheguei em Veneza, era um sábado. Eu cheguei em Veneza, estava super, super nublado, depois de uma viagem de avião longa de Paris, porque na verdade longa, porque eu saí da casa dos meus amigos, peguei um trem, depois eu peguei um ônibus, aí eu fui até o aeroporto longe, aí eu peguei o voo, cheguei em Veneza, aí eu peguei um ônibus, aí eu fui até Mestre, aí de Mestre eu peguei um vaporeto para ir para Veneza mesmo, para o centrinho de Veneza. Daí eu desci do vaporeto, caminhei, me perdi, lógico, cheguei no hotel. O meu hotel não era o que eu estava esperando. Enfim, nublado, né? Aquela coisa. E aí a gente começa a ficar assim, a perceber. Lembra da percepção que eu falei? A gente começa a perceber aquela coisa ali um pouco com mau humor.
Eu comecei a ficar de mau humor. Tá, subi, larguei minhas coisas, né? O hotel não era o que eu estava imaginando. E muito menos o que estava escrito lá no Booking, né? Que dizia que era fabuloso. Não era fabuloso. Era normal, também não era horroroso. Hoje eu acho que não era horroroso. Mas quando eu cheguei, vai juntando essas coisas todas, essa percepção, né? Daí eu falei, tá bom, só tem um dia, né? Não tá chovendo, vou aproveitar que não tá chovendo e vou até a Piazza São Marco, já que eu tô num hotel super bem localizado, e fui. Daí já no caminho eu paguei 10 euros por um guarda-chuva vagabundo, porque só a minha capa de chuva não ia adiantar, né? Não ia dar conta da quantidade de água que estava prometendo, porque eu fui ver a previsão do tempo. Aí eu fui até a Piazza São Marco, me perdi para voltar pro hotel. Depois eu levei um monte de encontrão, a cidade estava lotada, começou a chover, tinha guarda-chuva, as pessoas com guarda-chuva aberto naquelas ruelinhas, né? Aí me perdi, daí pedi ajuda, porque o Google Maps pirou, né? Na verdade, eu mesma, que não tinha orientação, e também Veneza não é uma coisa muito fácil de andar, né? Enfim, eu cheguei ao hotel, eu já estava com um mau humor, assim, insuportável, né? Ainda tinha que subir lá os 3 andares de escada. Eu acho que nem eu mesma estava me aguentando de tão irritada que eu estava. E isso porque eu só tinha mais um dia de viagem para conhecer Veneza, né? Porque foi uma coisa que, assim, Veneza não estava no plano, ela entrou no plano, porque eu estava indo, na verdade, para Cittadella para buscar os documentos do meu bisavô para a cidadania. Então, assim, a previsão era chuva torrencial no único dia que eu ia estar por lá. Então, assim, juntou todas essas questões, né, que se a gente parar para pensar, tirando o hotel, que foi uma escolha minha, eu não tinha controle, né? Eu não tinha controle de tudo isso. Bom, fato é que eu estava com fome e aí eu resolvi descer. Eu estava num hotel bem localizado, eu resolvi sentar para comer e falei, bom, vou comer bem, vou tomar um vinho e vou dormir, né? E amanhã eu tento, é novo dia, né? Eu tento aproveitar. Não tenho mais nada para fazer hoje por aqui. Já fui a Piazza São Marco, já vi os barquinhos lá e tal. E agora descansar desse dia longo, né? E não muito bom. Bom, o que acontece? Tomei um vinho, sentei numa mesinha na rua, a pizza estava maravilhosa, entendeu? O vinho estava ótimo. Aí eu comecei a parar para pensar. Fiquei olhando lá o movimento, turista vai, turista vem, né? E aí comecei a refletir, pensar, puxa, eu tô em Veneza, né? Eu sempre quis vir em Veneza, né? E comecei a pensar assim, paciência que tá chovendo. Eu tive umas 2 horinhas sem chuva, deu para ver os barquinhos lá, eu vi a Piazza São Marco, liguei lá para minha irmã, mostrei para ela em vídeo. Bom, eu posso escrever para o blog o que fazer em Veneza com chuva em um dia, né? Ou então, eu não preciso escrever de Veneza. Na verdade, até hoje eu não escrevi. E amanhã eu vou tentar visitar as atrações que são cobertas e depois eu posso ficar andando de vaporeto para lá e para cá na cidade. E, bom, Veneza vai continuar no mesmo lugar. Bom, se ela não afundar, né? Como as pessoas falam. Mas, enfim, eu posso voltar uma outra vez, porque, né, não é a minha visita única à Itália. Afinal de contas, eu vou tirar a cidadania italiana. E aí, para afugentar esse meu sofrimento, que, na verdade, era a minha percepção rabugenta daquela situação, eu comecei a mudar esse pensamento e eu comecei a aceitar, né, as coisas que estavam acontecendo, como a chuva, por exemplo, que eu não podia mudar. E aí, claro que o vinho também ajudou, né? Mas onde que eu tô querendo chegar, né, com esse podcast, com tudo que eu falei aqui? Que se a gente ousa parar um pouco e usar a nossa inteligência, usar o nosso poder de reflexão, mudar a nossa percepção, ver por um outro ângulo, talvez as coisas do nosso dia a dia, da nossa breve passagem nessa vida, elas podem ser bem mais leves e a gente pode se divertir muito mais. Acabou que o meu dia em Veneza, eu visitei lá algumas atrações cobertas e eu dormi até um pouco mais tarde, descansei. Era uma viagem de 3 meses, né, que eu ia ficar na Europa. Então,
Eu tirei aquela ansiedade, sabe? Acordei um pouco mais tarde, tomei um café com calma, saí com meu guarda-chuva, com a minha capa de chuva maravilhosa, que valeu o investimento, porque eu tinha comprado essa capa em Nova York. E é uma capa maravilhosa, porque ela segurou bem, mas precisei ainda do guarda-chuva vagabundo de, sei lá, 8, 10 euros. Mas, enfim, o meu dia, quando eu consegui mudar essa percepção, consegui aceitar que ia chover e que eu podia voltar para Veneza. Fiquei andando de vaporeto, como eu pensei no dia anterior. Andei de vaporeto, tirei fotos, caminhei. Aí, quando me irritei de tomar trombada das pessoas e guarda-chuva na cara, eu fiquei no hotel, fui escrever, gravei stories, ou seja, mudei a minha percepção. Almocei num restaurante super legal, então eu fui ver outras coisas que poderiam enriquecer o meu dia e que era possível, então, ser feliz em Veneza com chuva. E simplesmente pelo fato de eu mudar a minha maneira de encarar tudo aquilo e aceitar de boa vontade, né, aquilo que estava acontecendo para mim naquele dia. E o poder de agir de forma diferente, buscar um restaurante bem legal para comer, ver quais eram as atrações que eu podia visitar com calma, né, num lugar coberto, apesar de que estava tudo bem cheio, porque todo mundo teve a mesma ideia, lógico, né? Mas mesmo assim, eu posso dizer que o meu dia valeu e o meu mau humor foi só naquele momento em que eu cheguei na cidade e que não foi aquilo que eu esperava, né? Porque a gente sempre cria algumas expectativas em relação às coisas que a gente não tem controle. E aí, quando elas não saem exatamente como a gente quer, né? A gente começa a perceber aquilo com mau humor. Pô, que saco, pô, que droga, pô, podia ter sol, podia ter... Só que são coisas que a gente não tem controle. Então, fica aqui a minha reflexão para você de que a gente pode, mudar a percepção que a gente faz das coisas. 2, a gente não tem como saber qual é a reação daquela ação, né, que vai. Então, a gente tem que agir com aquilo que a gente tem no momento. Tá chovendo? Ok, tá chovendo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ir num museu, eu posso comer num bom restaurante, eu posso acordar mais tarde, posso aproveitar o dia para descansar. E a boa vontade aqui é que a gente só pode mudar aquilo que a gente tem controle e a gente tem que aceitar de boa vontade, de bom grado, aquilo que está fora do nosso controle. A gente tem que simplesmente ter boa vontade com essas coisas e aí a gente consegue, então, mudar aquele nosso dia, aquele nosso momento e fazer valer a pena. Bom, espero que você tenha gostado. Eu sou a Denise Tonin e esse foi mais um Papo de Viajante Solo. Um beijo e até mais.